A chuva caía implacável sobre a cidade, um tambor fúnebre que acompanhava o ritmo da minha investigação. Já era tarde da noite, e o frio gelado penetrava meus ossos, mas nada se comparava à sensação de náusea que me dominava desde que chegara à cena do crime. Era uma casa antiga, envolta em sombras e silêncio. No interior, o corpo jazia em meio a um cenário macabro. A vítima, um homem de meia idade, estava dilacerada, seus membros retorcidos em posições impossíveis. O que mais me perturbava, no entanto, era a ausência de sangue. O homem parecia ter sido drenado, como se alguma criatura faminta tivesse devorado sua essência vital. Sou investigador há anos, e já vi muitos horrores em minha carreira. Mas nada se comparava àquela cena. Era algo além da compreensão humana, algo que desafiava a lógica e a razão. Enquanto examinava o local, um calafrio percorreu minha espinha. Senti uma presença estranha, como se algo estivesse me observando das sombras. Ignorei o sentimento, concentrando-me em meu trabalho. Coletei pistas, tirei fotos e anotei cada detalhe. Cada fio de cabelo, cada gota de suor, cada marca de unha era uma peça do quebra-cabeça que eu precisava desvendar. Mas quanto mais eu me aprofundava na investigação, mais me sentia perdido. As pistas não faziam sentido, as evidências eram contraditórias. Era como se estivesse perseguindo um fantasma, uma criatura que existia apenas na minha mente. Noites sem dormir se tornaram rotina. A obsessão pelo caso consumia-me, me afastando da família e dos amigos. Eu vivia apenas para encontrar o responsável por aquela atrocidade, para desvendar o mistério que me atormentava. Em uma dessas noites insones, enquanto revisava as fotos da cena do crime, algo me chamou a atenção. Em uma das imagens, quase imperceptível, havia uma sombra, uma figura agachada sobre o corpo da vítima. Aproximei a foto dos meus olhos, examinando cada detalhe. A figura era alta e musculosa, com pelos escuros cobrindo seus braços e pernas. As mãos eram grandes e garras, seus olhos brilhavam com uma ferocidade animal. Um calafrio de terror percorreu meu corpo. A imagem era borrada, quase um fantasma, mas eu sabia o que tinha visto. A criatura da cena do crime, a criatura que me observava nas sombras, era eu. A verdade me atingiu como um raio. A maldição que assombrava a minha família há gerações finalmente me alcançou. Eu era um lobisomem, uma criatura das trevas, um monstro responsável pelas atrocidades que investigava. A náusea voltou com força total, misturada com um terror indescritível. Eu era um assassino, um predador que se alimentava dos inocentes. A culpa me consumia, me afogava em um mar de desespero. O que fazer agora? Como viver com essa maldição? Como enfrentar a verdade que eu tanto temia? As perguntas me atormentavam, sem respostas. Eu estava preso em uma armadilha, condenado a viver uma vida dupla, um monstro disfarçado de homem. A chuva continuava a cair, lavando as ruas da cidade, mas não era capaz de limpar o sangue de minhas mãos. Eu era um lobisomem, e a fera dentro de mim ansiava por mais. Tentei fugir. Abandonei tudo para trás, meu apartamento, meu trabalho, até mesmo a cidade. Corri para o interior, para as montanhas isoladas, na esperança de escapar da maldição e da criatura em que me transformava. Mas a lua cheia sempre me encontrava. Naquelas noites frias, sob a luz prateada, a transformação era inevitável. Meu corpo se contorcia, ossos quebravam e se reorganizavam, os pelos cobriam minha pele e meus sentidos se aguçavam. Eu me tornava um lobo gigantesco, uma fera sedenta de sangue. Nas minhas primeiras transformações, o instinto animal tomava conta. Eu caçava sem pensar, guiado apenas pela fome. Mas com o tempo, algo horrível começou a acontecer. Minha consciência humana não desaparecia completamente. Fragmentos de mim permaneciam presos na mente da besta. Eu via o que a fera via, sentia o que ela sentia, o prazer sádico da caça, a brutalidade dos ataques. Era como assistir a um filme de terror estrelando a mim mesmo. E foi nessas noites que a lembrança da cena do crime se tornou um pesadelo recorrente. O corpo dilacerado, o olhar vazio da vítima,
o gosto metálico do sangue na boca, e tudo voltava com uma nitidez apavorante. Só então percebi a terrível verdade. A cena que investigava não era obra de outra criatura. Era o resultado da minha própria transformação. A ausência de sangue fazia sentido agora. A fera que me habitava não apenas matava, mas drenava suas vítimas como faria um lobisomem das lendas. E o pior, eu tinha prazer naquilo. A culpa corroía minha alma. Toda a minha dedicação à justiça, toda a busca pela verdade, se manchava com o sangue inocente. Eu era o monstro que caçava, o predador que aterrorizava a cidade. Mas o que mais me apavorava era a estranheza daqueles assassinatos. Lobisomens normalmente atacavam suas vítimas de forma selvagem, deixando marcas de mordidas e garras. Mas em mim havia algo diferente, algo mais ritualístico, quase cirúrgico. Era como se a fera dentro de mim estivesse evoluindo, desenvolvendo uma inteligência e uma crueldade que sequer as lendas previam. Agora, escondido nas montanhas, vivo como um eremita, atormentado pela dualidade da minha existência. De dia, tento reprimir a fera, buscar uma cura que talvez nem exista. De noite, temo a lua cheia, temo a transformação que me torna algo pior que um monstro, um caçador consciente, um assassino em série com a pele de um lobo. Não sei quanto tempo mais aguentarei. Não sei se um dia conseguirei controlar a besta interior. Mas uma coisa é certa, o pesadelo que se iniciou com a investigação daquele assassinato se tornou a própria história de terror da minha vida. O ar da montanha cortou meus pulmões enquanto eu olhava para a lua cheia, seu brilho prateado tingindo a neve de um branco fantasmagórico. Hoje era a noite. A transformação estava chegando. Senti um tremor familiar percorrer meu corpo, ossos estalando e músculos se retorcendo. A dor era excruciante, mas entorpecida pelo crescente instinto animal. Minha visão ficou embaçada, um mundo reduzido a aromas e sons aguzados. Gritos ecoaram em minha mente, um coro de vozes acusadoras. De repente, a transformação cessou. Eu estava na minha forma humana, ajoelhado na neve, o corpo nu e tremendo. Mas algo estava diferente. Não havia a costumeira fome insaciável, a urgência de caçar. Em vez disso, uma frieza aterradora me dominava. Olhei para minhas mãos, esperando ver sangue, mas elas estavam limpas. Então, percebi o silêncio absoluto. Nenhum uivo de lobo rompia a noite, nenhum grito rasgava o ar. Um novo terror me invadiu. A besta ainda estava dentro de mim, mas agora ela estava quieta. Ela havia aprendido. Ela não precisava mais da caça selvagem. Ela havia provado o prazer da precisão, da matança limpa e silenciosa. Um sorriso sádico curvou meus lábios, sem calor, sem humor. A lua cheia iluminava o meu rosto, revelando o monstro que eu havia me tornado. Não era mais apenas um lobisomem atormentado. Era um predador calculista, um assassino em série com a pele de um homem e a mente fria de uma fera. E a pior parte: eu gostava disso. Deixei escapar uma risada que ecoou pela montanha, um som desprovido de humanidade, um prenúncio do horror que estava por vir. A caçada continuaria. Mas agora, a cidade não era o único lugar a temer a lua cheia.